Deixa eu ir adicionando a turma aqui que está entrando. Beleza. Bom, nós vimos na aula anterior que o desgaste das rochas matrizes, né? O processo de desgaste da rocha matriz ele está envolvido por processos físicos, químicos e biológicos que vão provocar mudanças nesse material que nós conhecemos como intemperismo, né? Então, esses processos químicos, chamado de intemperismo, é um processo que vai provocar o desgaste das rochas. Quando nós falamos em desgaste das rochas, nós temos sempre que lembrar que esse desgaste das rochas são as alterações que ocorrem nos minerais que compõem a rocha, perfeito? E esse processo de transformações que ocorre nesses minerais, eles vão ocorrer transformando esses minerais em outros minerais, no entanto, com uma diferenciação, uma transformação na sua natureza mineralógica e também na sua natureza química. Ou seja, transformando minerais, que nós conhecemos como minerais primários. Eu falei para vocês que os principais minerais primários que ocorrem no solo são aqueles da série de Bowen, né, de olivina, piroxênio, anfibólio, biotita, plagioclase, moscovita e quartzo, e que, em função da sua resistência ao intemperismo, alguns desses minerais eles levarão mais tempo para se desintegrar, para que ocorra o processo de dissolução, para que ocorra o processo de intemperização, a exemplo do quartzo. Então, quando vocês estão diante de um solo arenoso, aquela areia ali ela é formada principalmente por quartzo, um mineral altamente resistente ao intemperismo. Portanto, ele tende a acumular no ambiente onde ele se encontra, seu ambiente de formação. Já por outro lado, minerais primários menos resistentes ao intemperismo, eles tendem a ocorrer um processo de dissolução completa ou dissolução parcial, se transformando em outros minerais, formando os minerais secundários. Perfeito? Esses minerais secundários eles são, né, os minerais que vão compor a fase de argila do solo. Feito? Bom, cada solo que ocorre na natureza, ele apresenta uma característica pedológica ou pedogenética que o difere dos demais. Tá? Então, quando nós falamos em processos pedogenéticos de formação do solo, nós estamos falando em processos que são gerais, ou conhecido como processos múltiplos, que dentro desses processos múltiplos também ocorrem os processos chamados processos específicos, que realmente são as reações químicas ou transformações químicas, físicas e biológicas que ocorrem na formação desse solo. Perfeito? Bom, esses processos pedogenéticos nós podemos entender de uma forma mais didática ou mais simplificada se nós compreendermos que existe processos-chave para a formação de determinados tipos de solo. Por exemplo, um solo predominante da nossa região é o latossolo. O latossolo ele é um solo altamente intemperizado, caracterizado principalmente pela remoção de sílica do perfil do solo. Esse processo de remoção de sílica do perfil do solo ele será conhecido como dessilicação. Então, dessilicação é um processo de remoção. Ele pode ocorrer de uma maneira mais forte ou de mais moderada para formar um determinado tipo de solo. Bom, então, entender esses processos pedogenéticos de formação do solo seria como cada processo específico ser uma chave
ou uma peça de um quebra-cabeça que nos ajuda a montar o perfil do solo que foi formado. Então, entender essas chaves é reunir várias outras chaves ou várias outras, né, peças desse quebra-cabeça para explicar como que ocorreu determinado tipo de solo. Perfeito? Bom, na pedogênese, como o nome, né, da etimologia já nos mostra, nós estamos falando de origem do pedon, origem da formação do solo. Então é uma parte da ciência do solo que ela vai estudar os fatores, que eu já falei anteriormente numa aula passada, né, os fatores de formação do solo, os fatores ativos, fatores passivos. E agora falaremos sobre os processos específicos que vai intervir nessa gênese, ou seja, nessa origem do solo. E o solo também ele passa por um processo de evolução. Processo de evolução. Tá? Então, quando nós falamos de um solo que está... um solo novo, esse solo novo nós podemos entender que ele está sofrendo um processo de evolução. Um solo adulto, um solo senil, um solo antigo, ou que a gente pode chamar de velho ou maduro, ele é um solo que já sofreu várias etapas durante o processo de evolução. Tá? Bom, então o que eu quero que vocês entendam é que existe gênesis diferentes. E além dessa gênese, existe também a evolução que vai ocorrer nesse processo após a gênese. Esse processo de evolução é que vai levar à formação de solos mais maduros, de solos mais profundos, de solos mais intemperizados, em relação de solos mais novos, que são solos que ainda estão se formando. Perfeito? Bom, entender esses processos pedogenéticos que eles ocorrem na natureza, da formação dos solos, ele imprime marcas, como se fosse uma impressão digital. Tá? De que maneira? Como eu falei para vocês, um processo pedogenético que leva aos latossolos, que são os solos da nossa região, altamente temperizado, com alto teor de óxido de ferro e alumínio, um processo que ocorre lá é um processo de remoção chamada dessilicação. Ou seja, o solo perdeu sílica acumulando óxidos de ferro e alumínio. Então, essa perda de sílica acumulando óxidos de ferro e alumínio, a exemplo de um solo vermelho que tem alto teor de hematita, a característica pedogenética dele vai ser fácil de ser identificado porque o solo vai apresentar uma cor avermelhada ou uma cor amarelada. Então essa expressão de cor, essas expressões morfológicas, elas são resultantes desses processos pedogenéticos. Se nós olharmos para uma pessoa que tem os olhos castanhos, que tem os olhos verdes, o que nós estamos olhando é uma expressão fenotípica, né, da interação ali do genótipo e ambiente. Então, essa expressão, vamos pegar lá da genética, né, e trazer para a ciência do solo. Essa expressão fenotípica, ela pode ser também utilizada como uma analogia na ciência do solo. Então, quando vocês estão diante de um perfil de solo e observam que aquele solo apresenta algumas características que são visíveis ao olho, que são possíveis ser sensíveis ao tato, e aquilo que está ocorrendo é típico de um processo pedogenético que o levou, que o conduziu durante o processo de formação do solo a apresentar aquelas características. Por exemplo, vocês estão numa praia, estão em Salinas, sentado lá na cadeira, numa barraca, né, na margem ali na beira da praia, vê aquela imensidão de areia, né? Vocês estão vendo aquela areia, vocês podem pegar naquela areia, sentir
verificar que aquilo ali tem uma sensação asperosa. Então, o que vocês estão vendo é a manifestação de algo que já ocorreu, que levou aquele acúmulo de areia ali. Relembrando que esse acúmulo de areia, ele ocorreu devido à areia ter como principal constituinte o quartzo, que é altamente temperizado. Em algum momento, ao longo de milhões de anos, essas partículas de quartzo elas foram transportadas e depositadas à margem de uma praia. Foram sendo depositadas ali ao longo de milhões de anos, em função do transporte pela água, do transporte pela areia, sempre ocorrendo esse processo de deposição. Perfeito? Bom, relembrando dos fatores de formação do solo, né, os fatores de formação do solo eles são 5 fatores. Tá? Então, quando pergunto para vocês quais são os fatores de formação do solo, eles são 5 fatores. São 5 fatores. Quais são eles? Relevo, matéria de origem, clima e organismo, ou também chamado de biosfera. Esse entendimento da ação da biosfera na formação do solo, ele está relacionado principalmente ao processo de intemperismo biológico que pode ocorrer, mas também em função de atividades antrópicas que podem provocar algumas mudanças. Então, atualmente, algumas correntes da ciência do solo consideram que existe um sexto fator de formação do solo, que é o homem, mas o sexto fator ele está aqui dentro de biosfera. Está aqui dentro de biosfera. A ação da biosfera, nós vamos ver mais à frente, é provocada principalmente pela fauna edáfica que existe no solo. Ela vai proporcionar principalmente a mistura de material dentro do perfil do solo. A ação na construção de galerias é provocada por cupins, por formigas, ação de minhoca, ação de um tatu. Isso ocorrendo ao longo de milhões de centenas de milhões de anos pode provocar o quê? Uma homogeneização do material de solo. Perfeito? Bom, relembrando que esses fatores podem ser classificados como fatores passivos e fatores ativos. Relevo e material de origem é considerado um fator passivo, enquanto clima e biosfera, fator ativo. Justamente porque a ação do clima, promovendo o processo de intemperismo, atuando por cima do material de origem, né, da rocha matriz, e condicionado também ao relevo. O relevo ele vai ser atuante. O relevo ele é em si a manifestação morfológica do material de origem das rochas, de como as rochas estão dispostas dentro da paisagem. Mas este relevo, quando nós estamos falando, né, de grau de inclinação, de declividade do solo, o solo, uma região mais plana, outra região mais declivosa, um comprimento de rampa maior, uma declividade maior também, isso aí vai condicionar o que? O movimento de água. E vocês devem relembrar que a água é o principal agente dentro desse processo de intemperismo em função da reação da hidrólise. Perfeito? Então, onde existe água, existe o processo de hidrólise provocando a dissolução dos minerais. Bom, durante esse processo pedogenético, como eu falei anteriormente para vocês, ocorre uma evolução desse solo.
Então, essa evolução do solo, vocês devem entender ela como uma evolução do perfil. E essa evolução do perfil é o desenvolvimento de camadas no solo. Quanto mais velho for um solo, mais intemperizado for um solo, maior será a quantidade de camadas, que nós vamos chamar de horizontes. Perfeito? Um solo novo é menor essa quantidade de horizontes, assim como a espessura desses horizontes. Então, exemplo aqui, ó, dessa imagem, nós temos uma rocha recém-exposta. Essa rocha recém-exposta, a primeira interação com a biosfera será justamente pela atividade de líquens e musgos que vão, né, começar a crescer ali sobre aquela superfície exposta. Essa rocha sofrerá dilatações térmicas, provocando fissuras, abrindo fissuras, permitindo que a água também preencha essas fissuras, e a ação da água vai, com o tempo, promover o processo de transformação desses minerais primários em minerais secundários. Esse processo de transformação faz com que a camada superficial vá se formando, uma camada superficial vai se formando. Essa camada superficial é o que nós chamamos de horizonte A. Um horizonte A. Um solo jovem, a exemplo aqui, é chamado de neossolo litólico. Neossolo litólico. Solo litólico, como o nome está falando, neo, novo, solo novo, litólico está relacionado, né, a litologia. Então, seja, um solo que ainda apresenta a sua rocha matriz muito próximo da sua superfície. Perfeito? Bom, a evolução desse perfil de solo, ela tende a aprofundar, a aumentar a evolução e o desenvolvimento do perfil do solo. Um desenvolvimento intermediário é chamado do que é o cambisolo. É um solo que apresenta o horizonte A. Existe um horizonte B que está sendo formado, mas muito fino. Por isso ele vai receber a sigla BI, B incipiente. Apresenta o horizonte C e apresenta o horizonte R, de rocha matriz. Esse horizonte C, ele é um material que ele está sofrendo intemperismo, mas ele apresenta uma grande quantidade de minerais, uma grande quantidade de fragmentos de rocha, ou seja, ele apresenta ainda muito da sua natureza como rocha. Perfeito? Esse horizonte A, esse horizonte B, ele também vai ocorrer um processo de evolução nesses horizontes. Esse processo de evolução nos horizontes vai promover também a formação de solos que nós consideramos solos mais adultos, solos mais velhos, a exemplo do argissolo e do latossolo. Esses solos, argissolo e latossolo, eles são considerados solos bastante intemperizados, solos que já sofreram bastante evolução. O latossolo, ele vai apresentar um horizonte A, um horizonte B, chamado de o horizonte C e a rocha matriz. Esse solo é um solo muito profundo. Quando eu estou falando de profundo, ele pode ter até 3 metros, acima de 3 metros de profundidade. Um outro solo também conhecido é o argissolo, também bem desenvolvido. O argissolo, ele vai apresentar uma característica chamada de podisolização, que ele vai apresentar um horizonte A, uma camada chamada de horizonte E, uma camada chamada de horizonte BT, chamado de B-textural, o C e a rocha matriz. Este solo aqui, chamado de argissolo, ele vai apresentar uma camada chamada horizonte E, em virtude da translocação de argila que existe nesse horizonte para baixo. Então ocorrerá uma migração de argila.
migração de argila do horizonte superficial, ou seja, ele era, na verdade, todo um horizonte A, mas ocorreu uma migração de argila do limite inferior do horizonte A para o horizonte B, enriquecendo o horizonte B com argila. Isso é típico dos argissolos. Nós, mais à frente, nas próximas aulas, teremos uma aula sobre o processo de formação desse solo, processo chamado de podzolização. Bom, o que eu quero que vocês entendam é que o solo ele vai evoluir, mas essa evolução ela é dependente do intemperismo. Processos locais onde a precipitação pluvial e a temperatura são muito altas, a tendência é que ocorra a formação de solos bem desenvolvidos. Então, toda vez que eu falar sobre um solo desenvolvido, a primeira ideia que tem que vir na cabeça de vocês é que esse solo é um solo profundo, porque ele vai apresentar uma sequência de horizontes, diferente de um solo novo, que ele vai apresentar apenas um horizonte, a exemplo do horizonte A, do neossolo litólico sobre a rocha matriz. Então ele não será profundo, tá? Então, aqui à direita eu tenho, se eu traçar uma linha aqui, ó, uma seta, vou colocar aqui positivo e aqui negativo. Quanto mais próximo à direita, são solos profundos. São solos profundos. À esquerda, pouco profundos, ou chamados de solos rasos. Solos rasos. E intermediário seria um solo que está, né, ali no meio, entre solo raso e solo profundo. Ele está se direcionando a um dia ser um solo profundo, um solo bem desenvolvido. Bom, as reações ao mecanismo, né, envolvidas durante o processo pedogenético, eles podem ser químico, físico e biológico. Então, esse fator biológico aqui é importante na área de vocês, para vocês entenderem principalmente a importância que a biologia do solo tem, principalmente na restauração de alguns ambientes degradados. Em áreas mineradas, né, sofreram ação de mineração, geralmente a camada superficial do solo, a camada superficial, ou seja, o solo, ele é removido, ficando exposta à rocha matriz, objeto de interesse da mineração. Depois que aquela mineração... Vocês estão me ouvindo bem? A Anne está falando se é a internet dela ou se é a minha internet está com problema. Tá chovendo aí na região de você? A minha aqui tá tudo tranquilo, cara. Deixa eu fazer um teste aqui do speed test. Deixa eu ver se tá... Ver aqui, fazer um teste aqui da minha conexão.
Tá dando 30 de download e 29 megas também de upload. Eu acho que deve ser por causa da chuva. Bom, mas eu tô gravando e aí eu vou disponibilizar lá no Cigar se vocês quiserem ver, assistir de novo, tá beleza? Vamos continuar aqui. Então a atividade, o processo biológico, ele vai ser muito importante porque a restituição, a recuperação de áreas degradadas, elas obrigatoriamente deverão passar pela ação, né, pelas estratégias de recuperação, levando a biologia para recuperar esse solo, através de plantas. Então a vegetação ela será muito importante para a recuperação dessas áreas degradadas, e também, com o tempo, a ação de insetos, né, ação de artrópodes, vamos aumentar, né, o nível taxonômico dentro desse solo, dando vida novamente a esse solo. Relembrando que sem vida no solo, nós não consideramos ele como solo, apenas como um material inerte. Então, um dos conceitos, o conceito de solo, ele envolve, né, essa mistura de material mineral e orgânico e também a atividade biológica presente nele. Perfeito? Bom, o solo ele é considerado um sistema aberto, tá? Ou seja, está ocorrendo diferentes fluxos de energia dentro dele. Por ele ser um sistema aberto, é que nós vamos considerar que esses processos pedogenéticos de formação do solo, eles estão relacionados com fluxo de energia pela entrada, pela saída, pela translocação, pela transformação de minerais, de matéria orgânica, de elementos químicos. Tá? Então, esses processos pedogenéticos, eles são considerados processos maiores, gerais, que nós chamamos de processos múltiplos. Esses processos múltiplos eles estão relacionados à adição de material mineral ou orgânico. Um exemplo, isso aqui é um solo, tá, sobre floresta. Qual é a adição principal que está ocorrendo sobre esse solo agora, nesse momento? É a adição de material orgânico. É a adição de material orgânico que está ocorrendo sobre esse solo, em função da vegetação. Bom, além da adição, o processo de remoção. A remoção é a perda completa de determinado material mineral orgânico, que ele vai ser retirado do perfil do solo. Deixa eu ver aqui, qual foi a mensagem que mandaram aqui? Professor, os artrópodes ajudam de que forma? Tá, eles estão relacionados à decomposição da matéria orgânica, à incorporação desse material orgânico e também por abrir as galerias, que nós vamos chamar de bioporos. Tá? O solo ele apresenta, né, um arranjo estrutural, né, as partículas de areia, de argila, cimentado por matéria orgânica, eles formam agregados. Mas esses agregados eles não são sólidos, né? Eles apresentam uma porosidade. Essa porosidade do solo ela pode ser potencializada pela ação dos organismos, né? Pela ação dos organismos provocando, né, essas galerias, essas pedoturbações, chamado de, né, quando é provocado por organismo vivo é chamado de biopedoturbação. Vou escrever aqui, ó. Biopedoturbação. Então, a importância da fauna edáfica é muito grande, tá? É muito grande mesmo, inclusive, né, nos trabalhos de biologia, eles estão relacionados principalmente como indicadores de qualidade do solo. Tá? Quando nós falamos em qualidade do solo, também levamos em consideração a qualidade química, a qualidade física, mas também a qualidade biológica. Um solo, para ter uma elevada qualidade, ele tem que ter,
né, uma presença enorme, uma boa quantidade ali de atividade biológica, em função justamente que essa fauna edáfica ela provoca, né, processo de decomposição da matéria orgânica, ciclagem da matéria orgânica. Então, está lá atuante nesse processo. Bom, não só os artrópodes, né? Fungos, bactérias também são importantes para a formação do solo. Bom, outro processo pedogenético chamado de translocação. Translocação. A translocação é a movimentação de material orgânico ou mineral entre os horizontes. Tá? Então, isso aqui é um agiosolo. Então, esse solo aqui ele apresenta um horizonte A sobre um horizonte B textural. A translocação, a exemplo desse solo aqui, do agiosolo, foi a migração de argila do horizonte A para o horizonte B. Então, esse processo de formação do solo está envolvido também a esse processo de translocação, que é uma perda, né? Uma movimentação que está relacionado à perda, né, de um horizonte e o enriquecimento de outro. O que vai diferenciar do processo de remoção? Que o processo de remoção, todo o material mineral orgânico ele é retirado do perfil do solo. A translocação não, ela permanece no perfil do solo. Bom, outro processo é chamado de transformação. Transformação. Vou dar um exemplo de transformação. Toda essa serrapilheira aqui sobre a superfície será decomposta pela ação da fauna edáfica, de micro-organismos, né, fungos e bactérias, convertendo esse material orgânico em humus, em ácidos orgânicos, ácidos fúvicos, umina, ácidos orgânicos provenientes da decomposição, provenientes da transformação. Tá? Quando eu falei para vocês do processo de dissolução dos minerais primários se transformando em minerais secundários, nada mais é do que um processo de transformação. Tá? Processo de transformação que está ocorrendo ali naquele perfil de solo. Então, os 4 processos eles vão estar constantemente ocorrendo na evolução do perfil do solo. Daí porque esses 4 processos estão relacionados a um conceito de solo como um sistema aberto, de entrada, de fluxo de entrada e saída e movimentação e transformações, né, de materiais orgânicos e minerais com adição, com consumo de energia. Tá? Então, todos os processos termodinâmicos vão estar ocorrendo aí nesse solo. Bom, então conceituando aqui de uma maneira didática, então, como eu falei para vocês, o desenvolvimento do perfil do solo vai depender de 4 categorias. Então, a adição, que é a adição? É o aporte de material do exterior do perfil do solo ou horizonte do solo, ou seja, é todo o material que é trazido de fora e depositado. Tá? E depositado, seja ele material orgânico ou material mineral. Até a adição de adubos, a adição, né, de adubos químicos ou adubos orgânicos é considerado uma adição. Você está adicionando elementos químicos ali naquele solo que anteriormente não existia. Perfeito? Remoção, o material é removido para fora do perfil do solo. Transformação, modificações químicas e físicas sobre o material mineral e orgânico. Translocação, movimento de materiais e substâncias com acúmulo e modificações no perfil do solo. Lembre que materiais são materiais orgânicos e minerais. Bom, aqui está as peças do quebra-cabeça aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um quebra-cabeça aqui. Ó. Então, as peças aqui
quebra-cabeça muito mal feito, mas essa peça do quebra-cabeça dos processos múltiplos, vou colocar aqui em cima, né? Os processos múltiplos, eles serão esmiuçados, eles serão divididos em processos chamados específicos. Múltiplos. Processos múltiplos. Esses processos múltiplos, adição, remoção, translocação, transformação, eu também gosto de chamar processos gerais. Tá? Eles serão esmiuçados, serão divididos dentro de adição, remoção, translocação e transformação. Perfeito? Processo de adição tem um processo específico que ocorre dentro da adição, chamado de enriquecimento. Outro, cumulização, melanização, littering. São processos, né, de material orgânico ou de material mineral que são trazidos de fora e incorporados ao perfil do solo. Remoção, processo de lixiviação e o processo de erosão. Então, erosão, eu acho que é muito bem claro na cabeça de vocês que trata-se, né, da remoção da camada superficial do solo pela ação da água da chuva ou por ação dos ventos, promovendo o arraste, o transporte e depois a deposição em outro ponto. Lixiviação está relacionado à movimentação de elementos químicos ou de substâncias químicas dentro do perfil do solo. Translocação tem o processo de eluviação e iluviação, calcificação e decalcificação, salinização e dessalinização, alcalinização e dealcalinização, processo de lessivagem, pedoturbação e processo de podzolização. Bom, calcificação, o nome está falando que é a entrada de carbonato de cálcio no sistema. E o contrário é a perda de carbonato de cálcio. Saída. Salinização e dessalinização está relacionada à entrada de entrada ou a saída de sais. A alcalinização está relacionada a uma elevação no pH do solo em função de reações ou de substâncias que aumentam a concentração de hidroxila. Lessivagem está relacionada à perda de sílica. Pedoturbação, a movimentação do solo provocada por ação da fauna edáfica. Podzolização é um processo específico de formação do solo com migração de argila ou de matéria orgânica do horizonte A para o horizonte B. Eluviação e iluviação está relacionada à saída ou entrada de argila no solo. Processo de transformação. Aí, uma porrada de processos que ocorrem. Umificação, paludização, podzolização, que pode ser tanto um processo de translocação, mas também um processo de transformação, dessilicação, ressilicação, decomposição, síntese, melanização, leucinização, brunificação, rubificação, ferruginação, glaciação, ripping, losing e hardening. Lá no SIGA eu deixei o livro Pedologia. Esse livro é um livro, né, que foi tirado, como é que chama?
escaneado, perfeito? O capítulo que eu quero que vocês leiam é o capítulo sobre processos pedogenéticos, das 243 a 256. Tá? Lê livro Pedologia. Páginas 243 a 256. Bom, lá nesse livro de pedologia, um dos melhores livros que nós temos na área de solos, editado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, ele vai explicar de uma forma mais aprofundada cada um desses processos. Perfeito? Também vou falar aqui nos próximos slides sobre cada um desses processos. Então, eu vou clarear a mente de vocês, apresentar esses processos, mas eu quero que vocês aprofundem a leitura lá no livro de pedologia. Perfeito? Bom, processo pedogenético de adição, enriquecimento, comolização, littering, melanização e palodização está relacionada à entrada de material mineral ou material orgânico. Relembre que material mineral nós estamos falando de sedimentos que podem estar rico em areia, pode estar rico em argila, pode estar rico em silt, ou pode apresentar os três: areia, silt e argila. Tá? Bom, no processo de cumulização, dois principais solos são formados por esse processo. Tá? O neossolo flúvico e o organossolo. Tá? O neossolo flúvico, veja que nós já falamos já. Qual foi os solos que nós já falamos para que vocês possam enriquecer o vocabulário de vocês na pedologia? Vamos falar assim, o dicionário pedológico. Já falamos sobre latossolo, sobre cambissolo, sobre argissolo, sobre neossolo litólico. Agora, esse solo aqui chamado neossolo flúvico, ele tem uma característica muito diferente do neossolo litólico. Enquanto o neossolo litólico ele tem um horizonte A que está sobre uma rocha matriz, ou seja, um solo novo que está se formando, o neossolo flúvico, atenção aí, o neossolo flúvico, ele não apresenta contato com a rocha matriz. Ele é chamado de neossolo porque sedimentos foram depositados, principalmente sedimentos areno-quartzosos, depositados ao longo do tempo, formando uma camada, várias camadas, melhor dizendo, de solos. Então, olha aqui, ó. Eu acho que vocês estão conseguindo observar bem, eu espero que sim. Se sim, digam aí. Como nós temos um padrão de deposição bem diferente, ó, né? Nós temos aqui o horizonte A, tá? O horizonte A. Abaixo desse horizonte A, tudo é horizonte C. Tá? Tudo é horizonte C. O horizonte A é o horizonte que está próximo à superfície. Ele está enriquecido de matéria orgânica, porque os vegetais que estão crescendo, né, ali na próxima superfície, eles estão incorporando matéria orgânica. Então vai haver um escurecimento, um processo chamado de melanização. Perfeito? Mas se vocês observarem, existe um padrão irregular de sedimentos aqui, ó. Um escuro, outro mais claro. Um escuro, outro mais claro, formando lamelas. Isso aí é típico de regiões mais baixas na topografia, ou seja, próximo de um rio, próximo de um curso d'água, por isso que vai ser dado esse nome flúvico, que vem de fluvial, né? Que é nome dado a
região ali próximo, né, do rio, de um igarapé, de uma lagoa. Então, por esse solo se encontrar na paisagem na parte mais baixa do relevo, todo o material que estava em cima, ele está sendo arrastado por ação da água da chuva e depositado na parte mais baixa. Tá entendido aí, gente? Tanto é que se vocês forem no igarapé, quando vocês chegarem próximo do igarapé, observe ali como o solo ele é mais arenoso. Eu tenho certeza que vocês já observaram isso, né? Quem já observou isso aí, manda uma mensagem aí, diz que sim, já observei. Bom, então, esse processo de comolização, ele está relacionado no neossolo flúvico à deposição de sedimentos, perfeito? Bom, aqui ó, nós temos o conceito, tá? Tem um conceito para cada um. Essa é, na verdade, um resumo, perfeito? Eu não vou ler todos esses, né? Todos esses aqui, eu prefiro já apresentando a imagem e apresentando e mostrando para vocês, perfeito? Bom, aqui no organossolo, o negócio já é bem diferente. A gente já observa aqui, olha, aqui pela fita métrica, ó, aqui é 10 centímetros, né? Ali 80 centímetros, ou seja, 80 centímetros de espessura de um material bastante escuro. Por que ele está escuro? Porque teve adição de matéria orgânica nesse solo, fazendo com que esse solo apresente uma camada tão espessa de material orgânico que vai dar um nome chamado de organossolo. Organossolo. Tá? Bom, para esse processo pedogenético de comolização que ocorre no organossolo, de deposição de matéria orgânica, de acúmulo de material orgânico que posteriormente se transformará em matéria orgânica, também é dado o termo de paludização. Paludização. O que é paludização? É o acúmulo de material orgânico no solo. Esse acúmulo ele está diretamente relacionado a um ambiente que vai propiciar esse acúmulo de matéria orgânica. Ou a região é muito fria, que faz com que a atividade biológica ela seja muito baixa, promovendo a decomposição dessa matéria orgânica, ou esse material orgânico ele está se acumulando em um solo bastante úmido, em uma região bastante úmida, que o excesso de água também vai inibir o desenvolvimento microbiano que atacaria esse material orgânico decompondo a matéria orgânica. Tá? Ou seja, então o processo de paludização é o acúmulo de matéria orgânica em uma condição que a atividade microbiana ela vai ser ela não será intensa, promovendo a decomposição dessa matéria orgânica. Aí eu pergunto para vocês, será que o organossolo consegue se formar aqui na nossa região? Por ação do clima é difícil. Tá? Por ação do clima é difícil. Mas pode se formar se houver uma adição muito grande de material orgânico em um ambiente que promova a acumulação de água. Quando vocês andaram, né, para ir no igarapé, às vezes passa pelo Igapó, eu acho que vocês conhecem o Igapó, né? Geralmente o Igapó sempre é uma área mal drenada, né, que tem acúmulo de matéria orgânica. Se vocês observarem ali, sempre existe, né, um material mais escuro ali, um material orgânico ali que ainda está se decompondo. Ele está se decompondo. Então, ali é um processo de paludização que está ocorrendo. Perfeito? Entretanto, existem critérios específicos relacionados, né, à concentração de carbono, à espessura, para que leve a ser classificado como organossolo. Bom, nesse enriquecimento, o processo de enriquecimento ele está relacionado também à comolização. No entanto, o processo de enriquecimento está relacionado à adição, né, de material orgânico
ou de sais proveniente da água da chuva ou da água que escoa superficialmente, também trazendo esses elementos, perfeito? Vocês provavelmente sabem, conhecem, né, o projeto LBA, que é um projeto do governo brasileiro também, com entidades internacionais, pesquisadores brasileiros, pesquisadores, né, de fora, que já mostraram que existe uma movimentação de partículas do deserto Saara, ou seja, da África, uma corrente de ar que promove o transporte de sedimentos da África e deposição desses sedimentos na Amazônia. Então, isso é um processo de enriquecimento de material que está sendo, né, trazido de um outro continente e depositado também em outro continente. Então, isso também é uma forma, né, que a formação desse solo vai ocorrendo ao longo, obviamente, de milhões de anos. Bom, essa relação que existe da topografia com a formação do solo, nós chamamos de relação solo-paisagem, tá? Ou também chamamos de topo. Antigamente chamado de um termo que eu acho muito bonito, chamado de... Esse termo topossequência, ele está relacionado à variabilidade da ocorrência de solos em função do relevo. Tá? Se nós pegarmos essa imagem aqui de ilustração, que está numa área mais escarpada, né? Uma área mais no morro, podemos dizer assim, aqui dois processos estão ocorrendo: o processo de erosão e o processo de deposição. A deposição de sedimentos no solo, como eu falei anteriormente, é que permite que ocorra um aumento na profundidade desse solo, fazendo com que ocorra mais camadas. Quanto maior for o declive, maior será o que? A taxa de erosão. Então, a taxa de erosão ela será maior de deposição de sedimentos. Então, por isso que regiões onde a declividade é acentuada, o solo ele é pouco profundo, porque ele está formando sedimentos, mas está sendo removido pela ação da água da chuva, ou seja, por ação da erosão, e está sendo depositado na parte mais baixa. Na parte mais baixa, onde está ocorrendo essa deposição, se ela sofre influência da água, aqui no caso a água de um córrego, né, ela vai permitir que ocorra a formação de um solo chamado gleissolo áplico. Se vocês observarem, ele é um solo acinzentado, ele é um solo com matiz acinzentado, né, com um variegado de cores ferruginosas, que é típico de solos de várzea. Tá? Então esse ambiente aqui da Baixada, ele tem até um nome, né? É chamado de várzea. Quanto mais plano for esse solo, a tendência é que ele seja profundo, porque permite que a movimentação de água, né, promova uma maior taxa de formação do solo, de deposição de sedimentos e uma menor de erosão. Típico aqui de ambiente que pode formar os latossolos. Um exemplo aí, o latossolo vermelho e amarelo. Processo de littering. Littering nada mais é do que a adição de material orgânico de origem vegetal ou de origem animal. Tá? Então, se vocês observam ali um monte de folhas senescentes sobre a superfície do solo, resto de galhos aqui, ó. Então tem folhas, galhos, né? Tem até atividade biológica aqui de uma formiga. Todo esse material que está sendo depositado
ele é conhecido como littering. Littering. Existe um solo chamado espodossolo. Espodossolo. Espodossolo, que ele apresenta uma característica muito interessante. Essa característica trata-se da deposição de sedimento de orgânico na superfície, ou seja, a entrada, essa entrada é chamada de littering, que é a expressão em inglês, isso aqui, ó, serralheira. Na tradução também pode ser chamado de liteira. Liteira. Esse material, quando ocorre a decomposição do material orgânico e a transformação em matéria orgânica, essa matéria orgânica que estava na superfície, ela pode ocorrer um processo de migração dessa matéria orgânica dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais. Então tá aqui, essa matéria orgânica um dia, ou seja, um horizonte subsuperficial, ele fica mais escuro por acúmulo de matéria orgânica aqui. Então essa matéria orgânica um dia esteve sob o horizonte superficial, ela esteve aqui na superfície. Houve primeiro adição de material orgânico. Esse material orgânico ele é oriundo da vegetação, da floresta. Tá? Houve transformação, decomposição de material orgânico em matéria orgânica e depois a translocação dessa matéria orgânica da camada superficial para a camada subsuperficial, formando o espodossolo. Esse espodossolo, ele é um solo que ele é altamente intemperizado também, formado por materiais minerais areno-quartzosos. Tá? Então, justamente por ser muito arenoso esse solo, o espaço poroso que existe ali, o baixo teor de argila, permite que ocorra essa movimentação de matéria orgânica dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais. Vocês já ouviram falar do Rio Negro? Não é o cantor, Rio Negro Solimões, é o rio mesmo. Aí, Eduardo, aí eu pergunto o seguinte, aqui, Eduarda, né? Por que o Rio Negro é negro? Por que ele é escuro? A água é escura? Vocês acham que existe alguma relação com a ocorrência de espodossolos? Existe. O Rio Negro ele é escuro justamente porque os solos, a margem ali sobre a bacia hidrográfica, sob domínio ali daquele Rio Negro, é formada por espodossolos. E justamente devido a essa migração de matéria orgânica dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais, um momento essa matéria orgânica vai ser transportada pelo lençol freático e levado para os igarapés, levado para os rios até chegar ao Rio Negro. Então, rio de água escura, ele está relacionado a esses solos. Ele está relacionado a esses solos, tá? Devido a uma alta concentração de humus e também ácidos orgânicos que são formados. Aqui aqui uma letra aqui do espodossolo. Opa. Aqui, ó. Espodossolo. Espodossolo porque ele apresenta um horizonte chamado horizonte B
espódico. Perfeito, gente? Então, o littering está relacionado justamente à deposição desse material. Espera aí que a cachorrada está latindo aqui. Melanização, ele está relacionado à adição de matéria orgânica no solo, dando essa cor escura. Então, o horizonte A é o horizonte onde ocorre o processo de melanização. Nós temos melanina. Quem tem cabelo aí escuro, né, igual eu, sabe que tem uma alta concentração de melanina nos fios do nosso cabelo. Tá? Então, melanização é um processo de adição de matéria orgânica que vai levar ao escurecimento do horizonte A. Ou o escurecimento do horizonte B quando nós estamos falando do espodossolo. Okay? Paludização, como eu falei anteriormente, é o acúmulo de matéria orgânica, mas o ambiente onde ele se encontra é um ambiente frio ou um ambiente de má drenagem. Tá? Então, um ambiente frio ou então drenagem. Drenagem de quê? Drenagem de água. Tá? Drenagem de água. Permite que ocorra o acúmulo desse material orgânico em função da baixa taxa de decomposição. Relembrando que quem promove a decomposição de matéria orgânica são os micro-organismos, são bactérias, fungos presentes no solo, que vão promover esse processo. Bom, processo de remoção, como eu falei para vocês, o material mineral ele será removido para fora do perfil do solo. Lembra que eu falei para vocês que a água do mar é salgada devido ao processo de remoção dos sais que estavam presentes nos minerais primários? E esse processo de dissolução dos minerais primários, os íons presentes nos minerais constituintes, né, dos minerais, eles foram solubilizados e o processo de remoção, pelo processo de remoção, ele foi tirado do perfil do solo, caindo no lençol freático, caindo nas águas superficiais e sendo levado para o mar. Tá? Bom, o processo de remoção, ele tem como característica, quando nós levarmos aqui em consideração o fator clima, como processo geral, né, como processo pedogenético, a condição é uma condição onde a precipitação, ou seja, o volume de chuvas, ele é muito maior que a evapotranspiração. Tá? Evapotranspiração é o somatório da água que está sendo evaporada do solo e a água que está sendo evaporada pela transpiração das plantas, ou seja, a planta está funcionando como uma bomba, retirando água do solo e jogando para a atmosfera. A evaporação é a saída de água direto, né, do solo para a atmosfera. Então, quando falamos em evapotranspiração, nós estamos, né, considerando essas duas características. Tá? Bom, a água é o principal agente de remoção. Tá? Então, é a água que vai promover o transporte, a remoção desses substâncias, desses íons ou então desse material mineral. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, ó. O processo, né, de erosão está relacionado à remoção de uma camada superficial de um solo que está exposto, sendo desagregado, transportado e depositado na parte mais baixa. Tá? Então, um dos critérios é o seguinte, que toda vez que nós estamos numa região de baixada, a tendência é que o material formado ali seja principalmente de materiais de sedimentos, principalmente de
areia, de sedimentos areno-quartzosos. Perfeito? Bom, esse processo de lixiviação, nós estamos principalmente falando de remoção de magnésio, sódio, potássio, carbonatos, cloretos, sulfatos, nitritos e nitratos, que anteriormente eles faziam parte da composição mineralógica, mas por ação do intemperismo eles ficaram na forma iônica. E na forma iônica é muito mais fácil de ser transportado, de ser removido por ação da água. Tá? Aqui nós podemos colocar também o silicato. O silicato também ele vai ser perda, né, de silício. Vamos colocar aqui silício. Perda, remoção de silício, que antes estava silício. Silício na forma de ácido silícico, H4SO4. Tá? Vou colocar aqui ácido silícico. Tá aqui esse silício, que ele tá muito feinho aqui. Silício. Processo de translocação, que é o processo de translocação, movimento de materiais e substâncias com acúmulo e modificações no perfil. Então essa remoção, essa movimentação que vai ocorrer, né, de íons ou de substâncias é dentro do perfil. O processo de remoção é a saída total do perfil. Tá? Bom, do processo de translocação, né, esses processos, existe um processo chamado de lessivagem, tá? Que também pode ser chamado de desargilização, está relacionada à migração de argila do horizonte superficial para o horizonte subsuperficial. Tá? Então, o que é que transloca aqui? Ó? Translocação de argila. Translocação de argila. Fazendo que o horizonte B ele apresente um maior teor de argila. E o horizonte superficial um teor maior de areia. Essa diferença entre areia e argila, maior teor de areia na superfície, menor teor de areia na argila, nós vamos chamar de gradiente textural. Formará um gradiente textural. Tá? Essa lessivagem, ela formará o gradiente textural. Então, toda vez que eu falar para vocês sobre gradiente textural, o nome está falando textural, então é de textura. Quem que é componente da textura? Areia, silt e argila. Então, este gradiente textural ele está relacionado a um acúmulo de argila no horizonte B e um acúmulo maior agora de material residual de areia no horizonte A. Esse processo de lessivagem com formação de gradiente textural, ele é típico do solo chamado argissolo. Do argissolo. Daí o nome argissolo, solo, argila, solo que teve movimentação, migração de argila do horizonte A para o horizonte B. Tá? Para o horizonte B. Esse solo ele vai apresentar várias características diferentes, principalmente quanto à infiltração de água no solo. A água ela vai infiltrar muito rápido no horizonte A porque ele é mais arenoso. Mas quando
esta água que está infiltrando chegar até o horizonte B, ela vai correr mais lentamente, acumulando água, né, mais lentamente do que no horizonte A. Perfeito, gente? Então, lessivagem está relacionado, tá, ao transporte, né, de minerais secundários, de argilas, do horizonte A para o horizonte B. Isso aí é característico de formação do argissolo. Bom, esse processo de lessivagem, ele provoca um movimento de saída e um movimento de entrada, tá? Esse movimento de entrada, de saída e de entrada, ele dará um termo chamado eluviação e iluviação, tá? Então, eluviação é o horizonte formado que houve saída de... Então, quando nós falamos, né, de um horizonte que ocorreu eluviação, ele vai receber até um código diferente, uma letra diferente. Ele será chamado de horizonte E, de eluviação. Então, esse horizonte E é porque houve saída de material mineral orgânico. O que antes era um horizonte A, tá? Ele vai se formar no horizonte E, porque houve saída, nesse caso desse solo, de matéria orgânica para a camada subsuperficial. A camada subsuperficial, ela vai receber o nome de camada iluviada, devido ao processo de iluviação. Tá? Isso aí é típico dos argissolos e dos espodossolos. Enquanto no argissolo é movimentação de argila, no espodossolo é movimentação de matéria orgânica. Tá? Então, espodossolos e argissolo, todos os dois sofrem o processo de eluviação e iluviação. Aqui um exemplo, né, de um trado. Foi coletada a amostra com um trado holandês, né, de um horizonte A, de um horizonte E, claro, e do horizonte BT. A gente percebe que essa massa aqui é uma massa maior de argila, que permite até uma maior solo, comparado aqui ao material mais arenoso no horizonte A. Então, eluviação é o horizonte que teve perda, que teve saída. Iluviação, o horizonte onde houve a chegada, a adição de material mineral, no caso argila, ou material orgânico, no caso matéria orgânica. Bom, o processo de calcificação e descalcificação, ele está relacionado à entrada e à saída de carbonato de cálcio. Tá? E é interessante, por mais que o nosso ambiente seja um ambiente chuvoso, mas acontece muito em Capanema, já que a água que nós consumimos é uma água rica em carbonato de cálcio. Então, esse processo de formação do solo, ele se dá pelo acúmulo devido à precipitação e aumento da concentração de carbonato de cálcio. Essa condição aqui, ela é típica principalmente de ambientes onde a evaporação ela é maior que a precipitação. Então, isso aí vai ocorrer principalmente em regiões de clima mais árido, tá? Mais árido, que permite que ocorra o acúmulo de carbonato de cálcio, porque este carbonato de cálcio ele está vindo ainda dos minerais primários
que ainda não se decomporam devido ao ambiente ser um ambiente com baixa precipitação pluvial, que não promoveu um intemperismo muito forte. Tá? Então, é de ambientes onde o intemperismo ele é muito fraco. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Regiões semiáridas. Regiões semiáridas. Tá? Permite que crie essa condição que ocorra esse processo esse acúmulo de carbonato de cálcio, que também, se houver adição de água no sistema, ele vai se dissolver e esses elementos ficarão, esse carbonato de cálcio ele vai ficar na forma iônica e pode ser removido, né? Pode ocorrer o processo de remoção ou então de translocação. Esse processo ele vai formar principalmente um solo muito rico, inclusive, chamado de chernozêmico, que é um solo com alto teor de cálcio, um solo riquíssimo, um solo muito fértil. Ocorre principalmente em regiões, né, um clima mais fraco. E também é dependente do material de origem. Tá? Então relembre sempre que a fertilidade de um solo ou a concentração de determinado elemento químico ou substância química, ela está relacionada à concentração desse elemento químico na rocha matriz, na forma de minerais. Então, onde ocorre esse processo de calcificação é justamente porque o material de origem ali apresenta um alto teor de cálcio na sua composição química. A exemplo do que ocorre na nossa região de Capanema. Em função da natureza geológica, houve um acúmulo de carbonato de cálcio, e esse carbonato de cálcio, que ocorre, o processo de dissolução, aumentando a concentração de carbonatos na água. E aí quando nós vamos esquentar uma água, se deixar evaporar tudinho, fica só aquele material precipitado na panela. Ou então da caixa d'água, que com o tempo vai acumulando uma quantidade muito grande, de carbonato. Em função de quê? Em função do material de origem, apresentar rochas calcárias que permitiu que houvesse esse acúmulo de carbonato de cálcio após o processo de dissolução nas águas subterrâneas. O processo de salinização e dessalinização é o mesmo processo que a calcificação. A diferença é que o mineral primário dessas rochas ele tem alto teor de sais. Alto teor de sais. Como bicarbonatos, carbonatos, cloretos, sulfatos, cálcio, magnésio e principalmente esse cara aqui, ó. Principalmente sódio. Isso vai criar uma condição bastante elevada de salinização. Que inclusive a salinização ela é um processo que pode ser acelerado como uma causa de degradação dos solos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento, sobre a salinização de solos. O processo de salinização de solos está relacionado a isso. Há manejos que promoveram com que ocorresse um aumento na concentração de sais na superfície do solo. Então isso aqui é um exemplo de salinização do solo, de um material precipitado, ele está aqui, ó, sobre a superfície. Isso aí é típico de regiões com um sistema de irrigação utilizado nos cultivos agrícolas, onde houve um excesso de água no perfil do solo. Como é que isso acontece? Vamos imaginar aqui que nós temos um perfil de solo. Perfil de solo, vamos colocar aqui uma plantinha, uma árvore. Perfeito? Eu tenho a camada superficial aqui e a camada subsuperficial e aqui a rocha matriz. Essa rocha matriz, ela apresenta minerais primários com uma alta concentração de sais.
Opa! Cadê meu slide? Com uma alta concentração de sais. Essa água que entra no solo, ela pode vir das nuvens ou pode vir também de sistemas de irrigação. Vou tirar a árvore daqui que está atrapalhando aqui. Pô, lá vem um agrônomo já. Tirei aqui. Vamos colocar aqui um pivô central aqui. Aqui tem uns aspersores. E aí ele está jogando água. Jogando água. Essa água utilizada na agricultura, ela vai infiltrar nos horizontes superficiais. Se ocorre um mau manejo, um mau dimensionamento desta água, essa água, por ação gravitacional, ela vai se movimentar no perfil do solo. Perfeito? Bom, mas existe um lençol freático que está próximo da rocha matriz, constantemente provocando o processo de intemperismo e dissolução dos minerais da rocha matriz. Como a entrada de água é muito elevada, eu estou forçando a movimentação, a descida de íons, como sódio, como cloro, como sulfato, como bicarbonatos, para baixo. No entanto, se em determinado momento não se tem mais fonte de água no sistema, ou seja, para de chover e também para de irrigar, ocorrerá um movimento inverso do que estava ocorrendo anteriormente. Esses sais que estão em subsuperfície, por ação da água que se movimenta por capilaridade, eles vão ascender no perfil do solo. A água evapora e eles se sedimentam sobre a superfície e também acumulando na camada superficial. Então, isso é o processo de salinização. A salinização do solo, ela é considerada também um problema grave de degradação do solo. Degradação do solo. Uma das técnicas utilizadas para recuperar esse solo é novamente colocar água no sistema ou utilizar condicionantes, como exemplo é o sulfato de cálcio, permitindo que ocorra uma reação química de precipitação e movimentação novamente para a camada subsuperficial. Tá? Então, geralmente, a estratégia de manejo para recuperar esse solo seria novamente adotar irrigação, ou seja, promover a entrada de água para realizar a movimentação desses íons da camada superficial para a camada subsuperficial. No entanto, quando chegar um período mais seco, esse fenômeno ele pode, né, voltar a acontecer. Isso ocorre às vezes em áreas de cultivos agrícolas dentro de estufas. Com o tempo, os cultivos agrícolas dentro de estufa eles podem promover essa salinização. Bom, devido à mudança no ambiente, ou seja, um ambiente muito salino, isso vai modificar totalmente, né, as condições de desenvolvimento de micro-organismos de uma fauna edáfica, principalmente por a desregulação osmótica que vai ocorrer aí. Então a tendência é diminuir a atividade biológica nesses solos. Né? Vão morrer por excesso de sais, por excesso de salinidade. Pedoturbação. A pedoturbação, ela é a movimentação de massa de solo dentro do perfil do solo. A pedoturbação, ela é formada principalmente pelo processo de biopedoturbação, principalmente
formigas e cupins. Tá? Formigas e cupins. Essa movimentação, essa turbação, permite que ocorra haploidização ou orizonação. Haploidização é quando o perfil do solo ele é homogêneo, que às vezes nós não conseguimos nem distinguir as camadas e os horizontes desse solo. O processo de orizonação ele é muito visível ao olho, com as diferentes camadas formadas. Tá? Então, quando nós falamos da importância de formigas térmitas, também minhocas, para a formação do solo, é devido a esse processo de biopedoturbação. A movimentação de materiais do solo. Um exemplo aqui desse cupinzeiro, o que foi que os cupins fizeram? Eles trouxeram material, movimentaram, né? Translocaram material mineral, principalmente a argila, dos horizontes superficiais e depositando na parte superior. Uma hora, este ninho de cupim ele vai se desfazer, retornando, né, esse material mineral na forma de individualizado, em forma de partículas já desagregadas sobre esse solo. Aí, ano após ano, né, esse processo de movimentação permite que ocorra o processo de haploidização, de homogeneização do perfil do solo. O processo de brunificação e ferruginação ele está relacionado a solos altamente intemperizados com alto teor de hematita. Vou escrever hematita de vermelho para ficar aqui no subconsciente de vocês que solos vermelhos são solos devido à alta concentração de hematita. Então, eles ocorrem principalmente em solos onde existe uma alta concentração de hematita, que é um óxido de ferro, é o F2O3, ou então de goetita. Goetita, que é um óxido de ferro também, mas ele é hidratado, FOOH, que vai dar essas colorações, né? Essas cores vermelhas, essas cores brunadas, amareladas. Tá? Então, essa coloração amarela e avermelhada, ela é originária devido ao mineral de argila chamado hematita, dando cor vermelha, e goetita, dando a coloração amarelada nesse solo. Na pedologia, a cor ela é muito importante para distinguir ambientes de formação. Essa cor ela é utilizada a carta de Mansell. A carta de Mansell ela apresenta uma paleta de cores que variam das cores escuras a avermelhadas ou escuras a amareladas, apresentando uma forte variação, né, de cor em função da matéria orgânica ou em função da presença de hematita ou goetita. Tá? Então, na identificação das cores, o que é utilizado? Coleta-se uma amostra de solo e vai comparando com as paletas de cores até que se possa identificar e dar o código dessa cor em função do matiz, do valor e do croma. Processos de transformação são processos que modificam as características físico-químicas e mineralógicas, e em alguns casos também processo biológico no perfil do solo, como a decomposição de material orgânico em matéria orgânica. Material orgânico, folha, galho, frutos, flores senescentes que caem sobre a superfície, raízes, e por ação da decomposição provocada principalmente pelos organismos, esse material ele será convertido em humus, ácidos fúvicos e ácidos úmicos. Principais processos: podisolização, ressilicação, decomposição, síntese, palodização, ripening, mineralização, hardening e losing.
Decomposição da matéria orgânica está relacionada a um processo chamado de mineralização da matéria orgânica, ou chamado de umificação. Tá? Umificação. Então é um processo, é uma transformação físico, devido os fragmentos grosseiros serem triturados, adquirindo tamanho suficiente para depois que possam ser também processados pela atividade biológica. Processo de gleisação. O processo de gleisação ele é muito importante porque formará um solo chamado gleissolo. O processo de gleisação ele está relacionado a modificações químicas que ocorrem de oxirredução, transformando o ferro 3+, em ferro 2+. Sendo que o ferro aqui ele vai estar reduzido. Este aqui ele está oxidado. Bom, esse processo de gleisação, quando o ferro oxidado ele se transforma em ferro reduzido, esse ferro ele é muito móvel, esse íon ferro ele é muito móvel no perfil do solo. Então, esse processo vai permitir que ocorra uma remoção desses íon ferro. E quem é que dá cor no ferro? Quem que dá cor no solo? É o ferro, a hematita e goetita. Então, devido à saída do ferro na forma de ferro 2+, o solo vai adquirindo este ambiente, né, esta cor acinzentada. Tá? Cor acinzentada. Então, gleisação é um processo de formação de camadas nos horizontes do solo com cores acinzentadas, com ou sem mosqueados. O que é o mosqueado? São essas cores ferruginosas que ocorrem, né, num fundo de matiz acinzentado, devido à dissolução de minerais de ferro e manganês em ambientes de baixada, sob condições anaeróbicas. Tá? Esse processo de redução do ferro, de ferro 3+ para ferro 2+, ele ocorre em ambientes de condições de anaerobismo. Anaerobismo, ou seja, principalmente em locais que ocorre acúmulo de água, promovendo um processo de menor difusão de oxigênio, então a taxa de oxigênio fica muito baixa, os micro-organismos aeróbicos morrem, ficando os facultativos e os anaeróbicos, e é justamente os anaeróbicos que vão promover esse processo de redução do ferro. O processo de pedoturbação também pode ocorrer em função de movimentação na massa do solo de expansão e contração. Esse processo de expansão e contração ele vai abrindo fendas no solo no período seco, devido à presença de argilas expansivas. Essas argilas expansivas ela tem como característica, no período seco, ocorre uma contração da massa de solo, abrindo fendas. Quando chega o período chuvoso, essas argilas elas expandem, promovendo o processo de expansão da massa de solo. Esse processo de expansão e contração permite que ocorra um processo de vertização, que nós consideramos como um processo de formação dos vertissolos. Então aqui vocês observam, né, umas fendas formadas no período seco do ano, devido à contração da massa de argila. Quando chega o período chuvoso, essa massa de solo ela pode ser comprimida devido à formação, né, devido à expansão dessas argilas, como vocês podem observar aqui à direita, como um horizonte A ele foi totalmente comprimido. Ele foi totalmente comprimido, ocorrendo um processo de mistura, que não foi provocado por ação de organismos, foi provocado pela própria movimentação
de massa do solo. Processo de transformação, de dessilicação ou ressilicação é aquele processo que ocorre de hidrólise. De hidrólise, que ela pode ser parcial ou total. Total, 100% da sílica é removida. Que sílica? A sílica contida nos minerais primários. Hidrólise parcial, parte da sílica permanece. Parte permanece na forma de argila secundária. Então aqui nesse exemplo, feldespato potássico, vai sofrer o processo de hidrólise formando a gibbsita, que é o hidróxido de alumínio, AlOH3. E a sílica será perdida. O ácido silícico será perdido. E será perdido por processo de dessilicação e vai ocorrer o processo de lixiviação. Perfeito? Bom, para terminar, esse processo de dessilicação, é o que vai permitir que ocorra o processo de evolução do solo. Com a decomposição das rochas minerais, dos minerais primários, formando minerais secundários, que ainda são minerais silicatados. Mas quanto mais forte for esse intemperismo, vai formar os óxidos de ferro e também minerais como a caulinita. Beleza, gente? Então, o processo de... Vou manter aqui. Esses processos pedogenéticos de formação do solo, eles vão envolver esses quatro processos múltiplos, processos gerais e seus processos específicos. Tá? A combinação desses processos que vai permitir a formação de solos sobre o processo de latossolização, de podisolização, de calcificação e salinização e gleisação, que será o tema das nossas próximas aulas. Perfeito, galera? Bom, então leiam o livro, capítulo das páginas 243 a 256. Está muito mais detalhado também, então já foi dado uma luz para vocês sobre esses processos, perfeito? E na próxima sexta nós faremos nosso primeiro NAP, o assunto rochas, tá? Rochas e intemperismo. Tá? Então tem um material, uma apostila de intemperismo também que eu disponibilizei para vocês aí no Siga A, beleza? Então quero que vocês estudem principalmente, né, os tipos de rocha, rocha ígnea, rocha metamórfica, rocha sedimentar e o intemperismo com os processos de hidrólise parcial, hidrólise total, né, o que é a hidrólise, qual é o produto resultante da hidrólise total, que são os óxidos de ferro e alumínio, qual é o produto resultante da hidrólise parcial, que são os aluminosilicatos, né, as argilas silicatadas, 2 para 1, 1 para 1. Perfeito, galera? Então, é isso. Essa aula foi gravada, eu vou disponibilizar ela também para que vocês possam assistir, já que a internet de alguns de vocês também ficou falhando bastante. Tá? Perfeito, galera? Então, eu vou, daqui a pouco, eu coloco ela aí no Siga A, subo ela. Eu vou colocar no YouTube na forma de um link que vocês possam ter acesso. Perfeito? Então, boa noite. Coloque o nome de vocês aí
no chat para ser a nossa frequência, beleza? Então, boa noite, fique com Deus e até a próxima aula.